Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um pós-jogo do Coringão aqui no canal. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. O jogo vai daí pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Jogo realizado no estádio da Liga Arena, lá em Curitiba, no Paraná. Nesse vídeo falar um pouquinho do resultado, vou falar sobre o jogo, vou comentar desempenho, vou dar as notas também para jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso pós-jogo, né? Vamos lá então. E começar a falar de resultado, né, cara? E resultado importante, cara. Resultado bom para o Corinthians, né, cara? O Corinthians consegue vencer o seu jogo de ida fora de casa, lá em Curitiba. Meio que rolou uma espécie de especulação com o Atlético, iria a campo com um time meio reserva para focar na Série B, na disputa aí da Série B. E enfim, cara, ainda assim acho que foi um resultado bom, cara. Bom resultado para o Corinthians, jogando fora de casa. Resultado importante, por mais que seja uma vantagem mínima e ainda tudo pode acontecer pro jogo da volta na Neoquímica Arena. É um resultado bom, cara. Um resultado importante, um resultado que pode ser crucial pro jogo da volta. E o Corinthians faz o que deveria ser feito, né, cara? Faz o que deveria ser feito, conseguir o melhor resultado possível no jogo de ida, de preferência vencer lá fora de casa, para tentar, de repente, administrar ou até ampliar o que eu praticamente espero que seja feito, né? Ampliar a vantagem, o jogo da volta na Neoquímica Arena, lá no dia 10 de setembro, se eu não me engano. E, enfim, cara, um resultado que certamente pode ser importante para esse jogo da volta lá na Neoquímica Arena, né? E vamos lá então, né? Não tem muito o que falar de resultado, cara. Vamos então à escalação do Corinthians. O Corinthians vai a campo então com Hugo Souza no gol. Aí em defesa nós tivemos então Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, compondo o quarteto defensivo. No meio campo ele opta por Charles, Maicon, Brando Bidon e Rodrigo Galo para fazer o quarteto no meio campo. No ataque, Kaique e Guinegão. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival, que pôde voltar com o retorno do Memphis após 20 dias de lesão, só que o Memphis acabou começando no banco de reservas, o que era óbvio, né, cara? Primeiro porque o Memphis acabou de voltar de lesão, e segundo porque o Corinthians foi jogar no gramado sintético. Gramado sintético é esse que eu vou falar mais pra frente, né? Mas, vamos lá, né? O Memphis voltou de lesão, mas ainda tá sem o Carrilho, ainda sem o Martins, ainda sem o Yuri Alberto, e ainda com alguns desfalques, né, cara? Ainda com alguns desfalques. A defesa é um padrão, né, cara? Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu é um padrão. O meio-campo, inicialmente falando na escalação, eu achei que iria optar pelo Maicon para fazer a função de primeiro volante, mas acabou que, em muitos momentos do jogo, o Charles foi o primeiro volante no time do Corinthians. E, cara, eu sei que eu tenho aquela bronca com o Dorival, que em alguns momentos ali não decorreu de sua passagem, mano. Principalmente ali no começo, onde ele insistiu muito com o Maicon, desculpa, na função de primeiro volante. Eu briguei muito com o Dorival por conta disso. Acabou que nesse jogo contra o Atlético, ele resolveu colocar então o Charles para fazer essa função de primeiro volante. E de resto, Breno Bidon e Rodrigo Garro. É isso aí mesmo, não tem muito que ser feito. Lá no ataque, Kaique e Guinegão, né, cara? O Kaique e o Guinegão ganhando sequência no time do Corinthians, né, cara? E finalmente parece que o Dorival entendeu que Romero e Thales Magno não dá. E é isso, cara. Não tem muito o que falar de escalação, não tem muito o que falar de resultado. Vamos falar do desempenho, né? E, cara, sobre o desempenho do time do Corinthians, não achei que foi uma partida tão ruim, mas também não foi uma grande atuação, sabe? Eu achei que foi uma partida meio... Como é que eu posso dizer, cara? Mais ou menos. Mais ou menos. Não foi uma partida nem muito ruim, nem muito boa. Foi uma partida mais ou menos. Mais ou menos. Na atuação do Corinthians. No primeiro tempo ali, o Atlético até... O Corinthians conseguiu finalizar algumas vezes. Eu vou até abrir o Flash Score aqui, cara, pra falar um pouco sobre os números da partida, né, cara? Números gerais. Mas só fazendo uma pincelada aqui, no primeiro tempo, o Corinthians finalizou algumas vezes, o Atlético tentou chegar, mas pela limitação. E, cara, fala um negócio aqui, velho. Que time fraco esse do Atlético, hein? Caramba, timinho realmente bem limitado, para dizer o mínimo, né? Esse time do Atlético Paranaense, né? Veio o segundo tempo, o Corinthians
Até conseguiu finalizar algumas vezes, sai o gol do Corinthians, né, cara? Mas acabou que o Atlético meio que começou a finalizar mais vezes. O Corinthians, principalmente a partir dos 20 minutos, aí mais ou menos, no segundo tempo, o Corinthians começou a ter um certo sufoco no time do Atlético, mas acabou que deu tudo certo. E eu até abri o Flash Score aqui pra falar um pouco sobre os números de forma geral, né, cara? Em relação a posse de bola, o Corinthians teve mais posse de bola que o Atlético. O Corinthians teve, então, 58% de posse de bola contra 42% do Atlético Paranaense. Em relação a chutes, finalizações gerais no decorrer do jogo, o Corinthians finalizou 12 vezes no jogo, o Atlético finalizou 14, grande parte dessas no segundo tempo. Em relação a chute no gol, chute na direção do gol, chute no alvo, o Corinthians teve 3 chutes na direção do gol, o Atlético teve 4, grande parte no segundo tempo. Inclusive o Hugo Souza, vou falar sobre ele mais à frente. Calma que eu falo do Hugo Souza, tá? Calma. Chances claras, uma chance clara para cada lado, uma para o Corinthians, que foi gol, e outra para o Atlético. E escanteio, o Atlético teve mais que o Corinthians, né, cara? 7-3 para o Atlético Paranaense. Em relação a passes, o Corinthians teve maior índice de acerto de passes no jogo, 87% para o Corinthians contra 82% para o Atlético. E o Atlético Paranaense tomou mais 14 amarelos que o Corinthians. Gols esperados, o Corinthians teve 1.39, essa é uma estatística que tem no Flash Score, né, cara? Inclusive um app muito bom, cara, um app muito bom. Não tô fazendo um propaganda, um merchan, algo do tipo. Eu realmente uso esse aplicativo, né, cara? Esse site no meu notebook. Cara, gols esperados, o Corinthians teve 1.39, o Atlético teve 0.75, o Corinthians teve mais gols esperados que o Atlético, apesar do Atlético finalizar mais no jogo. E, enfim, né, é basicamente isso que eu tenho pra falar de desempenho. E vamos falar do jogo, né? Vamos então aos momentos do Corinthians na partida. E meu notebook já travou. Enquanto meu notebook destrava, já uma vez que você tá aqui, já vai deixando seu like, vai se inscrevendo, vai compartilhando pra galera conhecer o meu conteúdo. Meu notebook destravou. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E eu vou falar mais detalhes sobre o Hugo Souza, vou falar mais sobre a invasão de campo, né? Arena da Baixada. E agora sim, né, cara? Vamos então aos momentos do Corinthians na partida. Vamos então falar do jogo. Começando então com o primeiro tempo, onde aos 4 minutos tem uma jogada onde o jogador do Atlético Paranaense, Léo Derek, acerta uma bicuda na cara do Mateuzinho. O senhor Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo. No início eu achava que poderia ter sido expulsão, mas não vou ficar tão na bronca com isso. Aos 9 minutos, erro do zagueiro do Atlético Paranaense, não vou lembrar o nome dele, mas acabou que ele errou na saída de bola. O Guinegão foi finalizar, foi travado pelo defensor do Atlético, o mesmo que havia perdido a bola. Essa foi a primeira finalização do Corinthians no jogo. Aos 12 minutos, bola lançada para o campo de ataque, o Garro bate de canhota em cima do Santos, do Atlético Paranaense. Santos que por sinal está de volta ao Atlético, né? Ele que teve passagem pelo Flamengo, o Fortaleza agora voltou para o Atlético. Aos 16 minutos, Mateuzinho pelo lado direito, bola no meio, um passe meio esquisito ali do Mateuzinho, mas acabou com a bola caindo no pé do Maicon. O Maicon bate fora da área, a bola passou rente ao gol e foi para fora. Aos 38 minutos, coisa que ficou um tempinho sem finalizar, mas aos 38 minutos, uma bola invertida, o Garro bateu de primeira, bola invertida da direita para a esquerda, se eu não me engano. O Garro bate de primeira, o Santos defende. Aos 40 minutos, cartão amarelo para o Mateuzinho, primeiro do Corinthians no jogo, uma falta tosca que ele fez no campo de defesa, um carrinho meio desnecessário, sabe? Parecido com o que ele tinha feito contra o Bahia há 2 anos atrás no Brasileirão. Aos 42, tem uma confusão ali depois de uma falta marcada pelo Atlético Paranaense, acabou que o Gustavo Henrique e o Benavides do Atlético Paranaense tomam cartão amarelo. E aos 50, fim de primeiro tempo, Atlético 0, Corinthians também 0. Vem então o segundo tempo, onde no intervalo o Dorival faz 2 alterações no time do Corinthians. Saem o Charles e o Kaique para as entradas de Kaká e Vitinho, né? Aqui sai um volante e um atacante para as entradas de outro atacante e um zagueiro, né? Meio que o Dorival passou a adotar o esquema com 3 zagueiros no time do Corinthians, né? Aos 6 minutos, uma bola com o Vitinho para o lado esquerdo, primeiro lance dele no jogo, inclusive.
O Breno Bidon recebeu, foi tentar chute de fora da área, a bola foi para fora. Um chute meio troncho do Breno Bidon. Aos 11 minutos, eu disse um negócio aqui, cara. Tem um momento aí no decorrer do jogo, né, cara, que o jogador do Atlético acerta o pé no rosto do Mateuzinho. De novo, né, cara. Foi o Patrick, né, cara? Foi o Patrick que acertou o pé no rosto do Atlético Paranaense, no rosto do Mateuzinho. O Odair Helmut foi captado no microfone do Premier. Eu que assisti o jogo no Premier, não assisti na Gol, porque no Gol no mês passado passou Vasco Botafogo. Acabou que o senhor Odair Helmut falou: ele que botou a cabeça no pé dele. Tá de sacanagem, né, seu Odair Helmut? Tá de sacanagem, né, velho? Mas, aos 13 minutos do segundo tempo, gol do Corinthians. Guinegão. 3 gols nos últimos 3 jogos. Gol do Bahia, gol do Vasco, agora gol contra o Atlético Paranaense. Um gol que pode ser decisivo nas quartas de final de Copa do Brasil. Realmente, momento iluminado do Guinegão, hein? Iluminado, cara. Iluminado essa fase do Guinegão, né? Uma boa inversão de jogada do Vitinho para o lado esquerdo para o Mateuzinho, lá para o lado direito, da esquerda para a direita. O Mateuzinho chegou, rolou a bola no meio, o Guinegão recebeu com o gol aberto, só para ele, só empurrar a bola para o gol. O típico faz, me abraça, para fazer então o 1-0 para o Corinthians. E é isso, né, cara? Gol do Corinthians, um alívio, né, cara? Um alívio ter saído desse gol. E 1-0 Corinthians aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 18 minutos, Dorival Júnior mexe no time do Corinthians. Sai o Mateuzinho, que saiu de maca depois de sentir alguma coisa no gramado sintético. Ai, cara. Vamos lá então, né? Sai Mateuzinho, entra Félix Torres. Vou falar sobre o Félix Torres um pouquinho mais pra frente. Mas antes, gramado sintético. Cara, vou ser bem sincero com vocês, cara. No início, eu era meio de boa com gramado sintético. Mas hoje, cara, eu não gosto. No início eu era de boa, mas hoje eu já não gosto. Hoje já não sou fã. Mas agora, cara, com as últimas lesões de Memphis Depay e Carrilho contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, mais essa aí do Mateuzinho, espero que não tenha sido lesão de fato. Se for uma lesão, espero que não seja nada grave, porque quando não tem lateral direito a reserva do Mateuzinho, é complicado, cara. Mais uma lesão no sintético, né? Mais uma pra conta do sintético. Mas, enfim, né? Sai Mateuzinho, saiu de maca, inclusive, para a entrada do Félix Torres. Vou falar sobre o Félix Torres. Vou falar, tenha calma. Aos 23 minutos, gol do Atlético Paranaense. Gol de Dudu. Tinha acabado de entrar no segundo tempo. Acabou sendo o gol anulado do Atlético Paranaense, no fim das contas, né? Uma jogada onde o Viveiro, jogador do Atlético Paranaense, recebe entre o Félix Torres. Acabou de entrar na Félix Torres. Entre o Félix Torres e o André Ramalho, ele recebe. Mano, ele conseguiu tomar a bola de costas entre os dois e fazer o giro entre os dois, cara. Entre o Félix Torres e o André Ramalho. Parabéns! Parabéns aos envolvidos. Acabou que a bola rebateu na área. Acabou que o Dudu finalizou de primeira. A bola passou, se não me engano, Benavides. Acabou que o gol que foi do lado seria do Benavides. Dá um leve desvio, mandando a bola pro gol. Para fazer o que seria, naquele momento, o empate em 1-1, né? O que seria o gol do 1-1. Mas acabou que o gol foi anulado porque aparentemente o senhor Kevin Viveiros achou que estava jogando vôlei, jogando handball, algo do tipo. Acabou que na queda ele na bola e gol anulado, cara. Gol anulado e não tem que questionar, né? Não tem que questionar sobre esse gol anulado. Aparentemente o senhor Kevin Viveiros esqueceu que ele estava jogando futebol e não vôlei, handball, algo assim. Aí você chega e me fala: Breno, mas não foi ele que fez o gol. Cara, sobre essa questão da regra do jogador que não fez o gol, em relação a bola na mão na bola do jogador que não fez o gol, que foi o caso do Viveiros, vamos lá. Eu espero que não esteja. Eu espero não estar sendo enganado, cara. Eu espero que eu não esteja enganado. Inclusive, se eu estiver enganado, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija nos comentários. Mas eu tenho a impressão de que essa questão do jogador que toca a bola com a mão, sendo que não fez o gol, eu acho que essa regra só vale para quando é bola na mão, cara. Que foi o caso do Kaique, por exemplo, contra o Bahia, acabou que o gol foi anulado. O gol que seria do Corinthians, acabou o gol foi anulado injustamente, porque aquele lance do Kaique foi bola na mão e não mão na bola.
Esse caso do Viveiros, eu acho que o gol foi anulado porque foi mão na bola e não bola na mão, sabe? Acabou que por isso o gol foi anulado. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é mais ou menos essa a linhagem, mais ou menos essa linha aí. Quando é bola na mão, o gol não é anulado, não deve ser anulado, mas quando é mão na bola, aí sim o gol é anulado, mesmo que não tenha sido o jogador que fez o gol. E foi o caso do Viveiros. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Espero não estar falando nenhuma informação errada. Espero não estar mentindo, sabe? Se eu estiver, por acaso, completamente errado, me corrija nos comentários, fazendo por gentileza, né? Por gentileza. Aos 32 minutos, Dorival Júnior mexe pela última vez no Corinthians. Sai Maicon e Rodrigo Garro para as entradas de Rian e Memphis Depay. Pois é, né? 20 dias depois, Memphis Depay volta ao time do Corinthians, volta a entrar em campo pelo time do Corinthians. E eu registrei aqui que o Rian entrou tomando um balãozinho do Patrick, do Atlético Paranaense. Sim, é aquele mesmo Patrick que jogou no Internacional, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, estava no Santos no ano passado. E, inclusive, o Santista não gosta nem um pouco de lembrar dessa contratação do Patrick. Deu muita dor de cabeça pro Santos, inclusive, né, no ano passado. Mas, enfim, aos 46 minutos, acontece a defesaça do Hugo Souza na cabeçada do Patrick. Bola cruzada pelo lado direito do Atlético Paranaense, não vou lembrar quem foi. Cruzou a bola na área, o Patrick se antecipou. Cabeceou firme, cabeceou forte. O que seria gol? Se fosse qualquer outro goleiro, poderia ser gol. Mas acabou que o Hugo Souza fez uma defesaça na cabeçada. Uma defesa queima-roupa, vamos dizer assim, né? No reflexo do Hugo Souza, cara. Defesaça, mano. Defesaça. Ele já tinha feito uma boa defesa no jogo passado contra o Vasco, pelo Brasileirão. Agora, de novo, contra o Atlético. Sendo decisivo, cara. Defesa foi decisivo contra o Vasco, agora decisivo de novo contra o Atlético. Absurdo, cara. Absurda a defesa do Hugo Souza, cara. Absurdo, absurdo. E no finalzinho do jogo, mais ou menos, ali aos 50 minutos ali mais ou menos, faltando pouco tempo para acabar, 1 minuto mais ou menos ali para acabar, acontece a bendita invasão de gramado do torcedor do Atlético Paranaense. E olha só que curioso, né, cara? O pessoal lá do Paraná meio que proibiu a chegada da torcida organizada do Corinthians, aparentemente para eles, por questão de segurança, algo do tipo, mas acabou que quem fez a bobagem, quem fez a palhaçada de invadir o gramado e agredir com todas as letras o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o torcedor do Atlético. O torcedor, né? Torcedor. Eu falo torcedor porque esse cara é um palhaço, né, mano? É um palhaço, é um bobão, sabe? E enfim, né? E não tem o que falar, cara. Resta saber qual será a posição da nossa queridíssima, gloriosa CBF em relação a essa questão do torcedor invadindo o gramado e com todas as letras, tá? Agredindo o Hugo Souza, mesmo o Hugo Souza, e o cara é corajoso, viu? O Hugo Souza grandão, 2 metros de altura, o cara vai agredir o Hugo Souza. Esse tem coragem, viu? Esse vou falar, hein? Vou te falar. E vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o posicionamento da nossa queridíssima, nossa gloriosa Confederação Brasileira de Futebol, né? E fica aquela questão, né? E se fosse o contrário? Se fosse torcedor do Corinthians? Vamos ver, né? E pelo que eu vi também, cara, uma coisa nada a ver, cara. Se eu não me engano, eu vi, inclusive, eu vi isso numa página do Instagram de um São Paulino, tá? Um São Paulino chegou e falou um negócio desse. Não sei se é verdade, mas eu acho que é verdade, sim. Que uma repórter da Transamérica, uma emissora de rádio, enfim, inclusive é um pouco conhecida, né, cara? É bastante conhecida, aliás. Ela supostamente falou que essa invasão do torcedor não foi do Atlético Paranaense. Foi do torcedor do Corinthians, que invadiu o gramado só pra agredir o Hugo Souza. Ai, meu Deus do céu. 2 coisas, cara. Moça, no caso, né? 2 coisas. Primeiro de tudo, cara. A torcida do Corinthians, ela ficou no setor superior
da Arena da Baixada, da Liga Arena no caso, né, que agora a Arena da Baixada virou Liga Arena, a torcida do Corinthians ficou na parte superior do estádio. Ela ficou lá no alto do estádio. Como esse torcedor invadiu o gramado? Ele ia dar, sei lá, um pulo lá do setor superior e cair no gramado? Sem no mínimo quebrar um osso? Se ele fosse tentar fazer esse pulo, das duas uma. Ou ele não ia conseguir chegar no gramado, ou se ele chegasse, ele ia no mínimo quebrar uns 2, 3 ossos. No mínimo. É cada uma, né? E outra, né, cara? Invadiu o campo pra agredir o Hugo Souza, sendo corintiano, com todo o carinho do mundo. Não dá, cara, não dá. Esse povo inventa cada coisa, mano. É cada coisa que esse povo inventa que só Deus na causa, viu? Só Deus na causa. E olha que usa o nome de Deus à toa. Oh, meu sagrado. Ai. Enfim, né? E aos 53, logo depois dessa invasão, né, cara? Fim de jogo. Atlético Paranaense 0. Corinthians 1. Corinthians sai vantagem no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. E aqui, finalizando o resumo do jogo, mostram as notas para os jogadores e para Dorival Júnior. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. E vamos lá então, né? Hugo Souza, nota 9, partidaça. Partidaça. E a defesaça também, né, cara? O que certamente subiu a nota dele mais ainda foi a defesa que ele fez na cabeça do Patrick. Defesaça, cara. Aquilo ali foi absurdo, cara. Absurdo. Nota 9 para Hugo Souza. Mateuzinho, nota 7. Fez uma partida até boa. Deu assistência, inclusive, pro gol do Guinegão. Acabou que saiu de campo de maca, né? Teve algumas decisões meio toscas saindo depois do jogo, o que impediu que ele tivesse uma nota um pouco maior. Mas, enfim, né? Teve o catamarã que ele tomou meio todo. Teve algumas paçocadas que ele deu, né, cara? Aliás, ele, o Charles, o Michael Bidon, o Gustavo Henrique teve uma vez no jogo que ele recolheu uma fogueira pro Hugo Souza, quase deu ruim. Então o Corinthians tava meio afim ali no segundo etapa de entregar a paçoca, tava meio afim, uma coisa que eu esqueci de citar quando eu falava de desempenho, né? Cabeça. E, enfim, né, cara? Fora as paçocadas ali depois do jogo, e o catamarã meio tosco, achei que o Mateuzinho foi bem, nota 7 para o Mateuzinho. André Ramalho, nota 4, uma atuação mediana para baixo do André Ramalho, mediana para razoável, mediana para razoável. Gustavo Henrique, nota 6, uma atuação ok do Gustavo Henrique. Matheus Bidu, nota 7, boa atuação bom jogo do Matheus Bidu. Maicon, nota 2,5, não gostei da partida do Maicon. Charles, pior jogador em campo, nota 1. Partida realmente horrorosa do Charles, cara. Mal compactado defensivamente. Não ganhando um desarme, não ganhando um no bote. Errando passe adoidado. Nossa, mano, Charles muito mal, cara. Muito mal. Mais uma vez ele deu sorte pro Corinthians, né, cara? Segue invencível com ele. O Corinthians segue invencível com ele em campo. Mas, tecnicamente falando, não tem jeito, cara. Charles, pior jogador em campo, nota 1. Breno Bidon, nota 2,5. Não gostei da partida do Breno Bidon. Rodrigo Garro, nota 4. Desempenho mais ou menos do Rodrigo Garro. Kaique, nota 4,5. Tentou fazer uma fumaça ali pelo lado esquerdo. Tentou ir pra cima, mas acabou que não foi lá grande coisa. Nota 4,5 para o Kaique. Guinegão, melhor jogador em campo, nota 9. Pelo gol e pelo bom desempenho, cara. Bom desempenho do Guinegão. Fez o gol, que pode ser crucial pro jogo da volta. Nota 9 e melhor jogador em campo, junto do Hugo Souza para Guinegão. Jogadores que vieram do banco agora. Kaká, nota 4. Não comprometeu, mas também vira e mexe e dá aquele susto, né? Vitinho, nota 7. Eu gostei do Vitinho, pra ser bem sincero. E participou, né, cara, do gol do Corinthians. Ele que dá a inversão da esquerda pra direita. O Mateuzinho rola a bola pro Guinegão. Félix Torres, nota 2. Uma tragédia, cara. Uma tragédia o Félix Torres em campo. E no gol do Atlético Paranaense, totalmente desatento, cara. Félix Torres no mundo de nada, da lua, tá ligado? E não dá, cara. Félix Torres
é só pisar em campo, cara. É a partir do momento que o Félix Torres põe os pés no gramado, o Corinthians começa a batalhar sufoco no segundo tempo. É bizarro, cara. Bizarro. Eu não sei mais o que falar do Félix Torres, não, mano. Na moral, cara. Na moral, velho. Rian, nota 7. Achei que foi bem o Rian. Memphis Depay, nota 3. Não fez lá grande coisa, não participou tanto do jogo. Para finalizar, nota do técnico, Dorival Júnior, nota 8. Escalação, ok. Só achei que ele errou em colocar o Maicon. Inicialmente era para ser o Maicon, mas acabou sendo o Charles na função de primeiro volante. De resto, não tem muito o que ser feito. Substituição, o Vitinho se tiver feito. Rian jogou bem. O Memphis e o Kaká não fizeram tanta diferença. Félix Torres mal pra caramba. Esquema de jogo, mais ou menos. Resultado, bom resultado. Resultado importante. Pode ser importante o jogo da volta daqui a algumas semanas na Neoquímica Arena. E é isso aí. Esse foi então o nosso pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. É nóis.